Olá, mãezinhas que estão aqui hoje para essa aula. A gente vai falar sobre um assunto que é muito sério e é muito novo também, né? Não tem ainda muitas informações sobre isso, a gente até acha alguma coisinha ou outra na internet, mas eu tenho certeza que você não deve assim, ter dado muita bola ainda para esse tema. Mas eu acho muito importante trazer ele para você entender um pouquinho do que pode se agravar, né, se a gente não cuidar desse burnout materno. O que é isso, Renata do céu? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Hum. Mommy burnout, né, que é um termo em inglês, ou burnout materno, a gente também conhece como síndrome do esgotamento materno. Quando eu falo síndrome do esgotamento materno, tenho certeza que você já pensa, eu acho que eu devo ter esse negócio aí, porque, né, vivo esgotada, que mãe que não está esgotada, ainda mais depois de uma pandemia. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque ele é sério, né, é um olhar, assim, cuidadoso que eu quero que você tenha com você, com as suas emoções, para você estar bem mesmo para o seu bebê, aí para os seus filhos, né, para as suas crianças. Então vamos lá. O que é mommy burnout ou burnout materno? A síndrome de burnout, ela é conhecida como um estado de esgotamento dentro do ambiente profissional, né? Ela é uma síndrome, na verdade, o termo se originou de um problema que acontece no ambiente organizacional, devido a excesso de trabalho, né? Ou condições de trabalho extremamente estressantes. O burnout materno, ele é uma adaptação desse termo para a maternidade. Então, é uma condição que tem acometido muitas mães, especialmente pandemia e pós-pandemia, por conta principalmente da retirada de apoio dessas mães, né? Então, assim, se já era difícil, com toda a vida que a gente levava, com ajuda, com escola e tudo mais, imagina ter tirado tudo isso das mães. Então, nesse caso aqui do burnout materno, os problemas emocionais da mãe, eles são causados não pela maternidade em si, não pela condição de ser mãe, mas pela forma como esse momento está sendo vivido pela mulher, né, e pela sua família. A mulher, quando se torna mãe, precisa lidar com alterações hormonais muito significativas, vamos pensar lá quando nasce a criança, né, o bebezinho, lida com mudanças no corpo e lida com mudanças comportamentais também. Então, assim, ó, longos períodos de sono inadequado, que às vezes dura lá quando é bebê, mas às vezes perdura pela infância, porque eu ouço muitas mães falar, meu filho tem 5 anos, não dorme ainda uma noite inteira, né? Então, imagina ter que lidar com longos períodos de sono inadequado, novas habilidades que são exigidas da gente, né? Porque a gente não nasce sabendo ser mãe, a gente precisa aprender. Então, são habilidades que a gente não tem, mas que a gente precisa ter, porque a criança precisa ser atendida. Então, é muita exigência e muita expectativa em relação às mudanças desse novo momento da vida, né? Que é a maternidade, pode causar um burnout materno. Ah, Renata, mas o burnout materno ele é causado só lá quando a mãe ganha o bebezinho, tipo num período ali de pós-puerpério, a gente pode dizer que é a fase onde mais acontece. Mas o burnout materno pode acontecer a qualquer momento, não só no início da maternidade. Pode acontecer, por exemplo, com a chegada de um segundo filho ou de um terceiro filho, pode acontecer devido a outras questões, né, externas da vida da mulher que levou ela a esse esgotamento. A pandemia foi uma condição que trouxe muito esgotamento. Então, não necessariamente é uma condição do início da maternidade, mas é mais comum no início da maternidade, naquele período de pós-puerpério ali. Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre alguns sintomas, tá, que acontecem. E provavelmente você vai falar, nossa, Renata, tenho todos. Ou pelo menos a maioria. Mas eu vou explicar aqui também o que caracteriza ser um burnout ou ser uma condição natural, né, pela própria dificuldade, enfim, da maternidade. Então, ó, sentimento constante de culpa, pessimismo, exaustão, sentimento de fracasso e de impotência, irritabilidade, falta de interesse e de motivação para as atividades do dia a dia, falta de prazer no cuidado com os filhos, e aqui tem o perigo de começar uma negligência, às vezes uma negligência velada, mas que depois pode se tornar realmente um abandono. Aí aparece também sintomas físicos no corpo, não só no comportamento, né? Não só sentimentais, mas aparece também dores de cabeça, dores no estômago, dores musculares, né? Aquela sensação de corpo ruim, lapsos de memória, a mãe começa a ficar esquecida e dificuldades de se concentrar. Claro que, ó, o que eu vou falar que é importante. Esses sintomas, eles podem fazer parte das nossas vidas em determinados momentos. Ou, né, eu falei já, você pode sentir que tem todos eles. Mas o que caracteriza ser uma desordem, que você precisa olhar para isso com carinho, é a intensidade e a frequência com que esses sentimentos ocorrem. Porque sentir culpa de vez em quando faz parte da maternidade. Agora, ser a culpa em pessoa, viver culpada de tudo, e aí a sua atitude diante da criança é de negligência porque você se culpa por tudo, ou é de superproteção porque você se culpa por tudo, aí começa a ter prejuízos, tá?
A falta de tratamento, por que é importante eu trazer esse tema aqui para vocês? Porque a falta do tratamento, ou do cuidado, ou do olhar para esse estado, pode se agravar e pode evoluir para uma depressão. E aí, quando evolui para uma depressão, tudo vai se complicando. Corre o risco da criança também sentir um abandono, começar a ser negligenciada, né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados, no lado da criança e no lado da mãe também, que vai estar sucumbindo, né? Então, o burnout, na prática, é como se a mulher vivesse no acelerado, né? Ligada no 220, mergulhada nos cuidados com os filhos na maior parte do seu dia, muitas vezes realizando atividades no automático, e quando ela percebe o que está acontecendo com ela desaba. E aí ela desaba em choros descontrolados, primeiro pelo próprio cansaço físico e mental, né? Dela ter ficado ligada o tempo todo, mas também porque ela não consegue vivenciar uma maternidade proveitosa, leve e menos caótica, que é o que toda mãe quer, não é, gente? Toda mãe quer sossego, né? Toda mãe quer aproveitar, curtir cada minutinho, porque sabe que passa rápido, porque sabe que a criança cresce, e aí você vai olhar para trás e fala, ai, que saudade do cheirinho, do jeitinho desse dia, e você está ali tão estressada, tão mergulhada no estresse do dia a dia que você não consegue curtir. Então, isso também te causa uma frustração muito grande, uma dor muito grande, né? E assim como lá no burnout profissional, o quadro de burnout ele acontece mais com mães que se cobram demais para atingir uma expectativa irreal de uma maternidade perfeita, né? Então, quando a gente fica buscando a maternidade perfeita, a ser a mãe perfeita, ter a criança perfeita, fazer tudo dar muito certo, a chance da gente se frustrar nesse sentido é muito grande e a chance da gente se esgotar é muito grande, porque atravessa os limites humanos, né? E aí isso pode se tornar não só a depressão, tá? A depressão é um dos problemas que pode vir do burnout materno, mas a ansiedade, pânico, enfim, tem uma série de outros transtornos que podem acabar se tornando uma válvula de escape, né? Porque, gente, não dá para dar conta de tudo o tempo todo. Uma hora, eu falo assim, que é igual um copo que tem uma gotinha pingando dentro dele. É uma gotinha? É, mas uma hora ela vai encher esse copo. E aí o burnout, né, seria assim, tipo a gota d'água para explodir, para transbordar, para virar um transtorno, um problema maior, tá? Então, como que a gente faz para se prevenir, Renata? Ou qual seria a solução para essa condição se você percebe que você já está ali, ó, no limite, né? Que se você já está sentindo que você tem um burnout, que você está esgotada e que dali para uma depressão, para uma ansiedade, tá um pulo, para virar, né, um problema de ordem maior. Primeiro de tudo, se possível, ter uma rede de apoio eficiente, tá? Eficiente, não é a rede de apoio que vai lá para comer bolo, tomar café, fazer você ter louça para lavar depois. É uma rede de apoio que realmente te ajuda, não é uma rede de apoio que te critica, que fala que você não sabe educar seu filho, tá? Uma rede de apoio eficiente. Nenhuma mãe precisa dar conta de tudo sozinha. Está tudo bem precisar de ajuda. E pedir ajuda. E permitir ajuda. Porque às vezes a gente até pede, mas a gente não permite que o outro ajude. A gente não aceita, a gente critica, a gente se sente mal, a gente fica se culpando, né? Então tem que permitir, tá bom, gente, você vai cuidar, então cuida do jeito que você sabe, qualquer coisa tá bom, né? Claro, você orienta aquilo que você gostaria que fizesse, mas tem que entender também que quando é para alguém ajudar, é para alguém ajudar da forma como a pessoa pode oferecer, né? Lembrando aqui que a rede de apoio não é parente, tá? Não é parente. O pediatra é uma rede de apoio, a ginecologista é uma rede de apoio, a escola é uma rede de apoio importantíssimo. Uma ajudante da casa pode ser uma rede de apoio, uma amiga, uma vizinha. Muitas pessoas podem fazer parte dessa rede de apoio. Não precisa necessariamente ser a mãe, a irmã, enfim, a tia, alguém de dentro de casa, tá? A sogra, né? Pode ser também essas pessoas, se elas realmente forem eficientes. Segundo ponto, para prevenir ou para solucionar essa condição. Compartilhar os seus sentimentos com outras mães, né, gente? Porque a gente não precisa passar pelas coisas sozinha, achar que é só com a gente que acontece isso, porque não é. Na verdade, acontece com a maioria das mães. Então, conversar com quem está passando pelo mesmo momento pode ser muito valioso e muito enriquecedor. O que seria isso, né? Rodas de conversa pode ajudar, grupos de apoio de mães podem ajudar, tá? Grupo de amigas também, né? Compartilhar com as amigas. Terceiro ponto, autocuidado. Lembre-se que a máscara de oxigênio deve ser colocada na mãe primeiro, para depois ser colocada no filho e em outros familiares, tá? Tem essa analogia aqui, né, que lá no avião, quando caem as máscaras, eles falam, coloque a sua primeiro, para depois auxiliar quem precisa. Então, a gente transfere isso para a maternidade também, tá? Porque, afinal de contas, você não é só mãe, não é verdade? Você exerce outros papéis. E como pessoa, você também precisa ter o seu espaço. Você é alguém além de ser mãe. Antes de ser mãe, você era alguém. Então, você precisa resgatar quem você é. Você precisa ser também esposa, filha, profissional, amiga, enfim, são vários papéis, né?
e realizar atividades que você gosta, como uma caminhada, uma leitura, ver filme, sair com as amigas sem culpa, tomar um café, ouvir música, música é muito terapêutico, dormir, ou até mesmo ficar sozinha, quietinha, descansando. Tudo isso precisa estar na sua lista de prioridades, precisa estar na sua lista de cuidados. Não é só as atividades das crianças. Isso aqui tem que fazer parte dessas listas também, de tarefas aí do seu dia a dia, da sua rotina, da sua semana, tá? Quarto ponto. Acolha os seus sentimentos e as suas imperfeições. Muitas vezes a gente fica querendo ser uma mãe perfeita, mas não é disso que nossos filhos precisam. Eles não precisam de uma mãe perfeita, eles precisam de uma mãe real, de uma mãe presente, que tem um monte de limitações, que tem um monte de defeitos e que faz o seu melhor. Porque eles também têm que ter modelos, né, exemplos de que a gente erra, de que a gente também está aprendendo, de que a gente também está aprimorando, de que a gente também precisa evoluir. Se a gente quisesse se mostrar sempre muito perfeita, a gente vai mostrar para os nossos filhos que é a perfeição que é importante. E não é. Ninguém vai conseguir atingir isso, né? Então, vamos acolher esses sentimentos negativos, vamos acolher esse cansaço, vamos acolher esse esgotamento, vamos acolher esse não dar conta. Tá tudo bem, faz parte, tá? Quinto ponto, uma rotina organizada e saudável, adaptada à realidade da família, logicamente. Lá no meu Instagram, depois você entra lá, tem um link na bio que chama o Guia da Rotina Organizada para Mães. É gratuito, é só entrar lá, baixar e aplicar. Lá tem um modelinho de que seria uma rotina legal para você conseguir organizar a sua vida, suas tarefas, suas atividades, para que caiba todas as necessidades das crianças, mas caiba também nela suas necessidades, né, para que você possa aí cuidar de você. E o sexto ponto é a ajuda profissional. Uma psicóloga materna, por exemplo, que é o trabalho que eu faço, ela pode oferecer para você tanto uma psicoterapia, que é aquele acompanhamento mais prolongado, que promove mais autoconhecimento, que vai te ajudar a entender os seus limites, que vai te ajudar a entender suas emoções, vai te fortalecer para que você possa tomar decisões mais assertivas dentro da maternidade. E que também é um processo, fala assim, é um processo mais longo, mas também é um processo de autocuidado, é um momento para você, né? É um momento seu ali. E tem também a parte de orientação de pais, que acolhe os pais, escuta e direciona a mãe ou a família, quando vem, né, o casal, sobre como conduzir os processos da criação dos filhos de uma maneira mais assertiva, melhorando, assim, as relações entre vocês, né, e, claro, trazendo mais harmonia para casa. Uma dica, se eu pudesse dar uma dica para as mulheres que ainda estão grávidas, se você tem uma amiga que ainda está grávida, encaminhe essa dica para ela. Se prepare emocionalmente para a maternidade, para que você não seja pega de surpresa e precise viver todo esse sofrimento, todo esse esgotamento, para só então pedir ajuda. Quantas mães eu ouço que chegam no consultório e falam, Renato, se eu soubesse que ia ser assim, eu já tinha procurado antes, eu já tinha vindo aqui antes, eu já tinha me preparado, eu tinha estudado, eu tinha ido atrás, tinha lido livros, né? Então, se preparem, a gente acha que é instintivo, mas não é. A gente precisa aprender, tá? E uma dica para quem já é mãe, né? Que um acompanhamento psicológico individual, no caso a psicoterapia, ou uma orientação de pais, quando é uma questão mais pontual, essa plataforma aqui, ó, de aulas com conteúdo rico, né, sobre os processos da maternidade ao longo da primeira infância, sobre como você age, como você atua como mãe, como você vai conduzir a sua maternidade, lidando também com as suas emoções, cuidando também de você. Tudo isso vai ajudar você a se fortalecer e ou sair desse estado de burnout materno ou nem entrar nele, né? Conseguir lidar aí com as suas emoções. Gente, eu nunca ouvi nenhuma mãe dizer que um acompanhamento psicológico não ajudou em nada. Todas elas falam que se não ajuda muito, em alguma coisa sempre ajuda, tá? Porque realmente o nosso papel é isso, é ajudar. Ele é fundamental. E ele deveria ser, inclusive, um item obrigatório na lista de enxoval. Porque a gente pensa em tudo, na questão prática, física, né? Roupa, paninho, mantinha, berço, mamadeira, chupeta, fralda, enfim, monta o quarto, decoração, pensa em tudo. Mas a gente não pensa no que a gente vai vivenciar ali dentro, nas emoções que vão surgir dentro daquele ambiente, quando a gente está com aquela criança no colo, com aquele bebezinho, né? Você é mais do que só mãe, lembra disso. Você é um ser humano, com necessidades humanas de descansar, de receber afeto, de ter saúde física e saúde emocional. E o seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe real, que também precisa de ajuda, que também precisa ser acolhida, que também tem dúvidas, que também quer aprender, que também quer melhorar, que também está nos processos junto com ele. Sabe aquela história quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe?
é isso, né? É que você tem um pouquinho mais de experiência de vida que o seu filho, você tem mais condição de conduzir a vida dele, mas você também precisa de apoio, você também precisa de ajuda, tá? Então, eu espero ter contribuído aqui com essa aula. Deixa eu parar aqui. Vamos entender aí que nós não precisamos ser Mulher Maravilha, super-heroína. Para quê, gente? Para que a gente quer dar conta de tudo, né? A nossa criança precisa que a gente esteja inteira. E uma mãe feliz cria filhos felizes. A criança, ela sente, se você está demonstrando que a maternidade é um peso, que tudo é um sacrifício, que tudo é muito difícil, a criança sente que ela é esse peso na sua vida. Ela acha que ela é o problema, né? E olha como é difícil para ela carregar esse fardo. Tá? Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de postura, porque hoje em dia isso tem sido muito valorizado nas redes sociais. Todo mundo acha lindo a mãe que se sacrifica, a mãe que sofre, a mãe que está acabada, a mãe que está descabelada. Tudo bem, tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, tem muito aprendizado, tem muita habilidade a ser desenvolvida. Mas é a forma como a gente encara isso que vai fazer a diferença. Ou eu sento na sarjeta e choro junto com a criança e me desespero e acho que saco, é tudo uma droga, ou nossa, como é difícil, ninguém me falou que ia ser assim. Ou pior, dizem para você assim, não, mas é assim mesmo. Isso é que é ser mãe. Ser mãe é isso, ser mãe é se sacrificar, ser mãe é ir até o extremo do seu limite. Até o dia que você surta e não aguenta, e aí piora ainda mais a situação, porque aí você se sente uma inútil, fala, nossa senhora, eu tinha que ter aguentado e não aguentei, tá? Mas é uma postura que a gente assume diante das dificuldades, que muda tudo. É isso que vai fazer a sua maternidade ser mais leve. É isso que vai fazer a sua maternidade ser mais harmoniosa. É isso que vai fazer você conseguir olhar para o seu filho e aproveitar melhor os momentos que você tem com ele, tá? Uma mãe esgotada, uma mãe cansada, uma mãe no seu limite, ela não tem prazer em nada. Ela não consegue ver, às vezes, por trás da arte que o filho está fazendo, uma habilidade nova que ele desenvolveu. Às vezes, um momentinho ali que ele está encaixando uma pecinha na outra, sabe, ver a grandeza disso. Não vê nada, só quer descansar, não quer saber de nada. Então, assim, qual é a postura que você quer assumir diante da sua maternidade? Essa mãe que está sofrendo com o burnout, que está a ponto de ter uma crise de ansiedade, que está a ponto de surtar, que está a ponto de entrar numa depressão, ou uma mãe que assume que o negócio é tenso, que é difícil, mas que fala, então tá bom, então como é que eu tenho que agir? O que eu preciso aprender para melhorar? Como que eu posso fazer para tornar isso aqui menos difícil ou passar por essa dificuldade de uma forma que daqui a pouco eu vou ter um respiro, um alívio para poder curtir essa nova etapa, esse novo momento, tá bom? Espero ter contribuído. Comenta aqui comigo se essa aula foi relevante para você, se te ajudou de alguma forma. Fala para mim se você está tendo burnout, se você já está nesse limite, se você está gritando por ajuda, porque a gente tem aulas ao vivo, né? E nessas aulas elas têm mentorias ali que às vezes eu vou te ajudar a resolver o seu caso. Então descreve ele aqui para mim. Fica comigo, continua acompanhando a plataforma, sugere assuntos, temas que são do seu interesse lá pelas redes sociais. E eu te aguardo na próxima aula. Um grande beijo, até mais.